Olá, queridos alunos, professor Edilson, da disciplina de Ciências, aqui da escola Clodoaldo Gomes de Araújo. Para mim é um motivo de alegria e prosseguiremos na continuidade das nossas aulas e desta feita a aula de número 3, ainda falando e discorrendo sobre o tema reprodução. Então falaremos inicialmente, comentaremos sobre essa tabela que trata acerca de algumas particularidades da reprodução sexuada nas plantas e nos animais, ou nos animais e nos vegetais, com os parâmetros sexo, gônadas e gametas. Vamos comentar um pouco sobre os animais. Os animais apresentam o sexo masculino e feminino, né? As gônadas masculinas são os testículos, as gônadas no sexo feminino é o ovário. Com relação aos gametas, nos animais, né, do sexo masculino, é o que a gente chama de espermatozoide. E no caso das fêmeas, o gameta feminino é o óvulo. No tocante aos vegetais, né, também apresenta o sexo masculino e feminino. As gônadas masculinas a gente chama de anterídeo. As gônadas do sexo feminino a gente chama de arquegônio. Com relação aos gametas, né, nos vegetais, no sexo masculino é o anterozoide e na fêmea é a oosfera. Pois bem, prosseguiremos aqui falando sobre alguns termos correlatos, né, da reprodução, do tipo isogamia, aniogamia, oogamia, monóicos e dioicos. No primeiro momento falaremos sobre isogamia. O que seria basicamente a isogamia? É quando o gameta masculino e feminino possuem mesmo tamanho e forma. Ambos são móveis. Isso acontece, por exemplo, em algas biflageladas, que são algas que apresentam um duplo flagelo. O segundo parâmetro, ou segundo termo, é a aniogamia. É quando o gameta masculino e feminino possuem a mesma forma, porém tamanho diferente. Ambos são móveis. Exemplo, isso acontece nas aves, insetos e répteis. O terceiro termo é a oogamia. É quando o gameta masculino e feminino possuem tamanho e forma diferentes. Apenas um é móvel. Isso acontece em seres humanos. Monóicos. Disse que o indivíduo é monóico quando apresenta os dois sexos, ou seja, é o mesmo que hermafrodita. Dioicos são seres que apresentam sexos independentes, não é? Ou é masculino ou é feminino. Tipos de reprodução. Aliás, tipos de fecundação. Lembrando que a fecundação é o momento em que o gameta masculino penetra o gameta feminino. Aí nesse tocante existe a fecundação externa e a fecundação interna. A fecundação externa é quando ocorre essa fecundação, esse encontro do espermatozoide, né, e do óvulo, por exemplo, ocorre fora do corpo da mãe. E isso depreende um maior custo energético. Na fecundação interna, na verdade, isso ocorre quando o gameta masculino penetra o gameta feminino e isso acontece a nível interno, acontece no interior do corpo da fêmea. E isso depreende um menor custo energético. Isso ocorre em vivíparos, ovíparos e ovovíparos. Vamos definir esses termos. Primeiramente, vamos definir ovíparos. O que são animais ovíparos? São aqueles animais que botam ovos. E o seu desenvolvimento embrionário deles ocorre principalmente fora do corpo materno. Os embriões dependem de material nutritivo presente nos ovos. Como exemplo,
de animais ovíparos, podemos citar as aves, insetos, répteis e mamíferos monotremados. Vamos definir agora animais ovovíparos. São aqueles que retêm os ovos dentro do corpo até a eclosão. Os embriões também se alimentam das reservas nutritivas presentes nos ovos. Como exemplo de animal ovovíparo, temos os lebistes, que são peixes comuns em água doce, e também acontecem em escorpiões, tubarões e cobras venenosas. Vivíparos. O embrião depende diretamente da mãe para a sua nutrição, que ocorre por meio de trocas fisiológicas entre mãe e o feto. Aqui nós temos em tela uma representação, né? Aqui no canto superior esquerdo, temos aqui um casal de anfíbios. Na parte direita, um casal de pinguins. E embaixo já um feto ligado ao corpo materno. Comentaremos agora sobre a reprodução assexuada. É um tipo de reprodução que se dá por mitose. É um tipo de reprodução com menor chance de ocorrer variabilidade genética. Acontece também na reprodução sexuada diversas mutações e os descendentes são geralmente clones. E concluiremos agora com os principais tipos de reprodução assexuada. Primeiro, propagação vegetativa, que consiste basicamente do plantio de um vegetal a partir de fragmentos do caule ou folhas. Brotamento, na verdade é um tipo de reprodução que se dá a partir de um indivíduo, né? E esse indivíduo surge a partir de um broto. Cisparidade é um tipo de reprodução assexuada que ocorre com a divisão de indivíduos em dois organismos. Então, um indivíduo dá origem a dois novos indivíduos. Reprodução múltipla acontece mediante o fato de que um organismo se reproduz simultaneamente e produz vários descendentes simultaneamente. Isso acontece na esporulação e na estrobilização. E, por fim, a regeneração, né? Nesses casos eventuais, pode ser utilizada como método reprodutivo. O ser vivo se fragmenta em pedaços, cada qual regenera as partes que faltam, melhor dizendo, dando origem a um novo indivíduo. Então aqui concluímos a nossa aula, com muita satisfação, com muito prazer, né? Foi um prazer tê-los conosco aqui no nosso vídeo e na próxima aula estaremos dando continuidade. Um abraço e até a próxima oportunidade.